Graça e paz a todos. Durante vários domingos nós temos estudado sobre autoridade e submissão. E esta, se assim Deus permitir, é a penúltima lição. No próximo domingo nós deveremos terminar esta série de lições sobre autoridade e submissão. E isto é muito importante, nós compreendermos o que é que nós andamos aqui a fazer. Como eu tenho dito ao longo desses dias, Deus deseja que nós sejamos sujeitos à sua autoridade, que nós compreendamos a autoridade de Deus. Todo o reino de Deus foi criado pela autoridade de Deus e até hoje continua firmado debaixo desta autoridade. E se nós quisermos ser bem-sucedidos na nossa vida, se nós quisermos aprendermos a palavra de Deus e vivermos por esta palavra, nós precisamos aprender esse tema. Muitas vezes não é um tema agradável, porque muitas vezes parece que nós estamos levando um puxão de orelha, e na realidade é. Na realidade é. Porque nós temos por hábito, muitas vezes, olharmos para nós próprios e chegarmos diante de Deus e apenas querermos as coisas. Enquanto nós estávamos aqui agora louvando, Deus me fez lembrar uma coisa que é tão interessante. Como é que você se sentiria se alguém quisesse falar com você e você não ouvisse? Você está falando o tempo todo, você não para ouvir. Alguém quer falar com você e você não para ouvir, ou então não para ouvir e continua andando. Como é que você se sentiria? Qual é a sua reação? Você ficaria contente? Falem comigo. Ficariam contentes? Deus também não fica. E é assim que nós fazemos com Ele. Muitas vezes Deus quer falar conosco, até mesmo no meio do louvor. Ainda há pouco o Gilmar disse assim: fiquem quietos, Deus está no meio do silêncio. E de repente começa um a falar, o outro a cantar, o outro a dar glória, o outro dá aleluia, o outro dá isso, dá aquilo. Mas Deus está no meio do silêncio. Aí o Espírito de Deus me fez ler aquilo que está escrito ali, ó. Leem lá todos, por favor. Quando Ele está, Ele deve ter a primazia, e nós temos que ouvi-lo. Ele não vem para ouvir a gente, Ele vem para falar conosco. Quando Deus se manifestava lá no Sinai e por aí afora, Moisés ia se encontrar com Deus e Deus: vá lá agora, prepara o povo que eu vou me manifestar. E muitas vezes, irmãos, o nosso comportamento, o comportamento da igreja de hoje em dia, é igual ao comportamento do povo de Israel, que é tão criticado pelos cristãos. O povo critica, os cristãos criticam tanto o povo de Israel quando saiu da terra do Egito. Como é que pode um povo ver tanta glória de Deus, ver a manifestação do poder de Deus, o mar vermelho sendo aberto, os sinais, os prodígios, maravilhas, o maná e etc. E de repente, 2, 3 dias depois já estarem rebeldes? Nós somos iguaizinhos. Somos iguaizinhos. Tudo que está no Velho Testamento é sombra daquilo que está no Novo Testamento. E tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós ainda continuamos escrevendo nos Atos dos Apóstolos. Ainda não parou. Nós ainda continuamos contando, escrevendo a história da igreja. E Deus aparecia, e o que aquele povo fez? Não, Moisés, fala tu com Deus aí, tudo que Deus falar contigo, a gente ouve e a gente faz, mas fala aí tu com Ele. Não quer ter comunhão íntima com Deus. Autoridade e submissão não é só o poderio, não é só a chefia, não é só a majestade de Deus sobre nós. Autoridade e submissão também é relacionamento. É nós reconhecermos quem é que manda, quem é que fala, e de livre e espontânea vontade vamos diante dele e diz: Senhor, fala conosco. Não porque tu és o nosso rei, porque tu és o nosso Senhor, aquele que manda, mas porque eu quero ter íntima comunhão contigo. Meus irmãos, eu sinto cada vez mais no meu coração que Deus, eu disse isso na quinta-feira, que esse funil que Deus fez está cada vez mais fino.
E nós temos que aprender a nos adaptar a este funil de Deus, nos adaptar à peneira de Deus e deixar nos moldar por Ele. Deus não tem tempo para estar ouvindo as nossas ladainhas, as nossas preces egoístas, que só pensamos em nós. Deus quer falar conosco, quer nos dar instruções, Deus quer moldar o seu caráter na nossa vida, porque Ele não virá buscar esta igreja que você pensa que está aí fora, que isso é igreja. Não vem não, Senhor. Ele vem buscar uma igreja sem mácula, nem ruga, pura, verdadeira, santa, justa. Não é o que você está vendo aí. Não é o que você está vendo aí. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E Deus tem olhado para nós, e Deus não olha a aparência. Você não pensa que Deus olha a santidade exterior, essa santidade que, meu Deus. Deus não olha para isso. Deus olha para o teu coração. Muita gente pensa que Deus olha para cabelos compridos, para saias compridas, para isto e para aquilo. Deus olha para o teu interior, para o teu coração, para o teu coração. Deus não olha santidade exterior, Deus olha santidade interior. E esta santidade interior, é óbvio, vai se refletir também no seu exterior. Aquilo que está aqui dentro é o que vai sair. O que está lá dentro é o que vai sair. E Deus, a todo tempo, anda nos testando, anda nos experimentando, para ver. O fato de nós sermos muitas vezes insubmissos às autoridades instituídas por Deus aqui na terra é uma prova clara da nossa insubmissão à autoridade de Deus. Porque se nós não conseguimos muitas vezes nos submeter a quem nós vemos, como é que vamos nos submeter a Deus a quem nós não vemos? É a mesma coisa que diz a palavra de Deus. Se nós não amamos aos nossos irmãos, não amamos aos nossos irmãos a quem nós vemos, como é que podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? Aquilo que a gente vê é um retrato daquilo que está lá dentro. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Quando o ministro de Deus dá uma ordem a alguém, ou diz a alguém para fazer alguma coisa, e ele não faz, não me apetece, não quero fazer, e por aí afora, é claro e evidente que nós estamos exteriorizando aquilo que acontece conosco em relação a Deus. Porque muitas vezes Deus não fala claro e patente, por exemplo, como eu estou falando aqui agora. Deus às vezes se utiliza de alguém para falar conosco, ou às vezes Deus fala ao nosso coração. Se nós não obedecemos aquilo que nós ouvimos, e está palpável, está claro, tem testemunhas que estão ouvindo a mesma coisa que a gente, como é que nós vamos dizer que obedecemos a Deus, que fala no nosso coração muitas vezes de uma voz muito baixinha, às vezes quase imperceptível? É preciso a gente estar às vezes muito quieto para ouvir as instruções dele, e você vai me dizer que você obedece? Autoridade e submissão é um assunto em que nós não podemos dizer, puxa vida, de novo. Eu não sei já quantos domingos nós estamos estudando sobre isso, mas acontece, meus irmãos, é que se isso não funcionar na nossa vida, todo louvor que nós fazemos, toda adoração que nós fazemos, toda leitura da palavra, todo o resto não funciona. Não funciona. Porque a palavra de Deus ela é muito clara em Mateus 6,33 e todos nós conhecemos. O que é que diz? Vamos dizer todos juntos. Mas o quê? O quê? E o que mais? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Governo e justiça. Reino quer dizer governo. Governo e justiça de Deus. Relacionamento com Deus. Fazer o que é certo. Justiça é praticar as leis de Deus. Obedecer. Buscar o governo de Deus e a obediência. Governo e obediência. Governo e obediência. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Se você fizer isso, governo e obediência, o resto é fácil. Eu cá penso o que eu quero, eu faço o que eu quero. Engano seu.
Só recapitulando um pouquinho o que nós vimos na quinta-feira. Só há 2 senhores no mundo. Quem são? Quem são os 2 senhores que existem? Deus e Satanás. Ou obedecemos a um ou ao outro. É impossível, não há meio termo. Ou obedece a um ou obedece a outro. Se nós dizemos que obedecemos a Deus, então temos que obedecer na íntegra. Ah, mas espera aí, nós não somos perfeitos. Mas Jesus mandou a gente ser perfeito. Sede perfeitos. Sede perfeitos. Claro, pela fé, pela palavra de Deus, nós já somos. E cada vez mais estamos caminhando até chegarmos à estatura de varão perfeito, de varão completo, à estatura de Jesus Cristo. Mas se nós ficarmos parados, nós nunca vamos chegar lá. Se nós estivermos parados, nunca vamos chegar a essa estatura. E se nós não formos obedientes a quem nós vemos, quando se fala em autoridade e submissão, pensa-se logo nisso. Por quê? Porque é o que é óbvio, é o que está claro. É o que está claro. Se não somos obedientes às autoridades a quem nós vemos, nós nunca seremos obedientes à autoridade de Deus, porque nós não vemos Deus, nem sabemos onde é que Deus está. Nós temos a palavra de Deus, sabemos que Ele habita no nosso coração e etc. Mas alguém já viu Deus aqui? Pessoalmente, cara a cara? Não, ninguém viu. Nós acreditamos em Deus, sabemos que Ele existe, Ele está aqui, sim Senhor, Ele habita dentro de nós através do Seu Espírito, mas nós ainda não vimos a Deus. Cara a cara não. Então, se nós não obedecermos a quem nós vemos, jamais vamos obedecer a Deus a quem nós não vemos. Se nós não submetemos aquilo que está mais fácil para nós, que está claro e patente, nunca, jamais, nós vamos nos submeter a Deus, porque a gente não o vê. E nem todas as pessoas o ouvem. Nem todas as pessoas o ouvem. Aí eu ouvi Deus. Há muitas vozes nesse mundo. Há muitas vozes nesse mundo. Há muita gente dizendo que ouviu Deus, mas não está ouvindo Deus. Ou ouve o diabo, ou ouve o seu próprio coração. Menos a Deus. Porque se nós de fato ouvimos a Deus, então nós temos que ser obedientes a Deus. Se de verdade nós ouvimos a Deus, nós sabemos que, por experiência própria, hoje em dia, há os chamados, hoje em dia não, sempre houve, mas há muitos profetas por aí que eu costumo dizer que dão profetadas e não profecias, né? Como se fosse por encomenda. A pessoa vive em pecado e depois quer alguma coisa, vai lá nessa pessoa e de repente ela começa: eis meu servo, que eu vejo uma luz na sua cabeça, e não sei o que, claro, a luz de cima está acesa, né? E começam com essas coisas e dizendo que vai acontecer isso, e não é Deus falando. Nós vimos ao longo destas lições todas de autoridade e submissão, muita gente dizendo que ouviu Deus. Nós vimos Miriam e Arão dizendo: olha, também ouço Deus. Nós vimos Datã, Abirã, vimos e Coré. Mas quem é esses homens aí? Quem é esses tipos aí? Quem são esses caras aí? Nós também ouvimos Deus, qual é a deles? Quem é que fez Moisés e Arão líder? Deus. Nós vimos Saul, Davi. A última lição que nós vamos estudar, nós vamos ver acerca mais do exemplo de Davi e Saul, porque é tremendo. É tremendo. O que Davi fez? Davi, sendo o rei, ungido rei, o Davi, ele nunca tomou seu trono na força. E ele tinha todo o direito. Deus o ungiu. Mas Davi ficou à espera que os homens também o ungissem, que os homens também o reconhecessem. O próprio Senhor Jesus Cristo, que foi a última lição que nós vimos, o maior exemplo de todos, Ele próprio, sendo 100% Deus, mas aqui na terra 100% homem, Ele não fez aquilo que Ele queria. Ele sempre dizia: aquilo que eu faço é o que eu ouvi o meu Pai fazer. Aquilo que eu faço, eu estou em obediência ao meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Mas apesar disso, Ele sempre dizia: eu faço aquilo que o meu Pai me manda fazer. Então, meus irmãos, segundo o que diz Filipenses 2:5 até o 11, nós já vamos ler. Você pode abrir na sua Bíblia devagar e ir ouvindo o que eu tenho para dizer. Diz assim: que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
Quer dizer, nós temos que ser exatamente parecidos com Jesus Cristo, tendo o mesmo sentimento que ele teve. Ele era Deus, em forma de Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele o que fez? Esvaziou-se, aniquilou-se de si mesmo. Assim devemos fazer nós também. Nós temos direitos, temos privilégios, temos deveres e etc. Mas o que nós temos que fazer? Nos esvaziar de nós próprios e fazermos a vontade de Deus na nossa vida. Nós devemos fazer aquilo que Deus manda fazer. E sabe, meus irmãos, de uma coisa? Se você já encontrou, olha para mim. Você não pode colocar Deus dentro de uma forma e dizer, Deus só age assim. Porque Deus é multifacetado. Ele age de multiformas. Quando a gente pensa que a gente conhece Deus, a gente ainda não conheceu a Deus. Eu sei tudo de Deus. Não sabe não, senhor? Pastor Dirceu, por exemplo, quantas vezes já leu a Bíblia? Muitas vezes. E eu estou sempre falando com ele, e ele, olha, eu descobri um versículo que falou assim, parece que ele nunca tinha lido. Eu também já li, e muitas vezes estou lendo, mas espera aí, eu nunca li isso. Nunca li isso. Por quê? Porque a gente pensa que a gente conhece a Deus, nós não conhecemos a Deus. Jesus conhecia a Deus. E mesmo assim, Jesus esvaziou-se de si mesmo, e ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Deus trata conosco de diversas formas, de formas diferentes. E você não pense que, aquilo que está acontecendo com meu irmão não é de Deus, porque Deus não age assim. Quem é que lhe disse? Quem é que te disse que Deus não age assim? Quem é que te disse? Nós pensamos que conhecemos a Deus ou que entendemos Deus. Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. O que é o homem para que Deus se lembre de nós? O que você pensa que você é? O que você pensa que você é? Nós nos achamos muitas vezes grandiosos demais. E Deus olha para nós e diz, tadinho dele. É como muitas vezes os bebês, não é? Crescem um pouquinho e já se acham senhores da vida, com 2, 3 anos de idade, né? Vestem um sapato, umas calças, vão para a rua, e o pai quer dar a mão para atravessar o trânsito. Ele olha assim para o pai, não é preciso, eu já sei. E já quer atravessar a rua, como se fosse o senhor, porque você alguma vez deixou ele fazer isso numa rua deserta, não tinha ninguém, então ele também acha que qualquer lugar ele pode atravessar sozinho. Nós somos assim com Deus. É que a gente acha, mas eu já tenho 40 anos de cristãos, grandes coisas. O que é 40 anos para Deus? O que é 120 anos para Deus? Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. O nosso presente é passado para Deus, o nosso futuro para Deus já é passado para Ele. Ele já está lá muito mais adiante. Muito mais adiante. O que você está passando hoje, Deus já sabia que você ia passar. Já está escrito, já está previsto. E aí, se você está passando, eu passo por certas coisas exatamente para Deus poder apurar o nosso coração e saber o que é que está lá dentro dele. O que está dentro do coração desse homem e dessa mulher? Fica ali me louvando, levantando as mãozinhas e fazendo esse barulho todo, mas eu não olho para isso, eu olho lá para dentro. Quero saber o que é que está lá dentro. E Deus, meus irmãos, está interessado em levantar um povo, não um povo que o adora de boca. Esse povo me honra de lábios. Deus quer um povo que o honre de coração, que o obedeça de coração. Nós não podemos só estar falando. 1 Samuel 16:7, quando Samuel foi buscar Davi para ungir, Samuel logo se alegrou com todos os irmãos de Davi. Mas não era nenhum daqueles. Deus disse logo para Samuel, não olha para nenhum desses, que o meu coração não está aí. O homem vê a aparência, eu porém vejo o coração. Quando Davi chegou naquela sala, a unção de Deus caiu ali e diz, é esse aí, unja-o, é esse aí. Davi era um coração, um homem segundo o coração de Deus. É assim que Deus nos quer. Como é que Deus nos quer?
que nós sejamos segundo o coração de Deus. Há muitos exemplos na Bíblia, muitos exemplos, mas Deus não nos quer sendo Balaões, nem Corés, nem Datã, nem Abirã, nem Nadab, nem Abiú, nada disso. Deus nos quer que nós sejamos como Josué, Deus nos quer que nós sejamos como Paulo, como Silas. É assim que Deus nos quer. E você veja uma coisa, que eles não tiveram vida doce. Um como Moisés. É assim que Deus nos quer. Eu me lembro que há muitos anos atrás nós lemos um livro que chamava A Vida Cristã Normal, do Watchman Nee. E todo mundo que lia este livro, mas isso é impossível. E o homem dizia, vida cristã normal. Vida cristã normal. Aquilo que o Watchman Nee dizia naquele livro era aquilo que todo cristão deveria viver. Mas todo mundo dizia, oh, que homem iluminado, que homem espiritual. Mas ele dizia apenas a palavra de Deus, aquilo que nós devemos viver. Naquela época e agora, nós somos anormais. Porque cristão normal é daquele jeito. Só que hoje em dia, o que acontece? Com o evangelho das bênçãos, com o evangelho do Dadá, não é? Você vem a Jesus, continua do mesmo jeito. Você liga uma televisão, é impressionante. É impressionante. Queima aquilo, é fogueira disso, é fogueira não sei de que, sacrifício disso, sacrifício daquilo, jejum disso, jejum daquilo. Tudo para quê? Para ver se pega um cheque em branco e saca no banco de Deus. Deus não nos quer nada disso. Se nós formos obedientes a Deus, quisermos o governo de Deus na nossa vida, e formos obedientes à sua justiça, obedecermos às suas leis, todas as coisas serão acrescentadas. Há muita gente fazendo atalhos para obter as coisas de Deus. Mas saiba de você uma coisa, que tudo aquilo que você consegue por atalhos, você vai ter que devolver tudo no final. A Bíblia diz que aquele que entra pela janela é o quê? Ladrão e... não entra pela porta e salta por onde? Você não é pelo muro. Se ele tem que entrar dentro de casa, como é que ele vai saltar o muro? É ladrão e o quê? E o que acontece com o ladrão e salteador quando é pego? O que acontece com o ladrão e salteador quando é preso? Tem que devolver tudo aquilo que ele pegou. Tem que devolver tudo aquilo que ele roubou. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós já vamos ler o versículo para as coisas ficarem esclarecidas. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que tudo aquilo que é conseguido ilicitamente, sem ser pela palavra de Deus, tudo terá que ser devolvido. Por quê? Porque Deus não anda por esquemas. Deus anda por obediência. Deus anda querendo governar o seu povo. E é isso que Deus quer de nós. Achou? João 10:1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que não entra pela porta, entra por outra parte, é o quê? Ladrão e salteador. Ou seja, entrar pela porta é a forma normal de você entrar dentro de uma casa, de entrar dentro de um curral, seja lá de onde for. Obter as coisas de Deus normalmente é fazendo a sua vontade. Para nós obtermos as coisas de Deus, termos as coisas acrescentadas, é preciso em primeiro lugar ter o governo de Deus na nossa vida e obedecermos a sua palavra. Porque aí todo o resto vai funcionar. Todas as outras coisas que inventam são artifícios. São artifícios. Porque a fé, o amor, a unção, a fidelidade, a integridade, tudo isso vai funcionar se nós formos obedientes a Deus e quisermos o seu governo na nossa vida. Vamos ver Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é que ele fez? Mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que tudo aquilo que Jesus fez não foi por si próprio, mas foi para a glória de Deus. Tudo que nós devemos fazer na nossa vida deve ser sempre para a glória de Deus, o Pai. Tudo aquilo que nós quisermos na nossa vida, nós primeiro temos que saber, Deus vai ter honra e glória com isso? Se não tiver, não adianta nós querermos isso. Nós entrarmos debaixo da submissão, da autoridade de Deus, é exatamente nós vermos o que agrada a Deus e não a nós próprios. O que agrada a Deus? Jesus nunca se preocupou em agradar a si próprio. Jesus sempre queria agradar a Deus. Tudo que Jesus fez foi para agradar a Deus, para que Deus tivesse prazer com ele. E em consequência disso, o que aconteceu? Jesus foi honrado acima de todos, porque também ninguém fez maior sacrifício, ninguém deu maior honra a Deus do que ele próprio. Por isso é que ele recebeu um nome acima de todo o nome. E agora, todo joelho, em todo lado, no céu, na terra, debaixo da terra, tem que se dobrar ao nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos para Tiago. Capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 6. Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. O que é graça? Favor imerecido. Deus resiste aos soberbos. Quem são soberbos? Os orgulhosos, aqueles que acham que têm direito a alguma coisa. Eu sou o máximo, eu sou o bom, então eu tenho direito. Deus resiste a esses, mas dá graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há muita gente querendo fazer jejum para que essas castas de demônios saiam, e etc, e não sei o que lá. Mas o que é que diz a Bíblia? Sujeitai-vos, pois, a quem? A quem? A Deus. O que é se sujeitar? Submeter-se de livre e espontânea vontade. Aí então você vai poder resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Como é que funciona? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Mas isso é dado aos quem? Aos humildes. Aos humildes, por quê? Porque o humilde não quer fazer nunca a sua vontade. Aquela humildade não é essa humildade aparente, eu sou humilde, sou muito humildezinho, sinônimo de pobreza, não tem nada a ver com isso. Humildade é uma conduta, é um estilo de vida, é uma conduta de vida. O humilde não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que alguém manda, ele se submete livre e espontânea vontade. Ele não se tem por importante. Humilde é aquela pessoa que não se tem por importante. Paulo era um homem humilde. Paulo foi o maior de todos os apóstolos. No entanto, ele dizia, olha, tudo que eu fiz, considero como o quê? Como esterco. Paulo não tinha nada como importante. Paulo queria sempre fazer uma coisa. Paulo queria agradar a Deus. A conduta de Paulo era essa. Paulo nunca usou o dom que ele tinha dado por Deus, a graça que ele tinha, a glória que ele tinha de Deus, em benefício próprio. Nem sequer Paulo queria ser pesado às igrejas que ele pastoreava, para que o Evangelho de Jesus Cristo não houvesse interrupção na pregação do Evangelho. O Paulo às vezes preferia trabalhar, quando ele ia pregar num lugar, ele tinha que ir para um lugar para não ser pesado. Isso é que é humildade, isso é que é sujeição. Aí o que acontece? Quando isso acontece, pode vir as tempestades, vem os açoites, claro que vem. Mas o Deus do de repente também estava com Paulo. Paulo estava na prisão. O que Paulo fazia?
Paulo podia, puxa vida, mas eu estou pregando o evangelho, estou anunciando, estou fazendo a vontade de Deus, lá vem castigo, lá vem bronca, tem que apanhar. Paulo diz que 3 vezes tomou, como é que é? Uma quarentena de açoites menos uma, 39, 3 vezes. E Paulo estava fazendo o quê? Pregando o evangelho. No entanto, à meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Louvavam, oravam e cantavam a Deus, louvavam a Deus. E os presos ouviam. Que coisa incrível. Paulo estava preso, mas a prisão não estava dentro do Paulo. Muitas vezes a gente está sofrendo alguma coisa por amor a Jesus e todo mundo tem que saber. O que foi? Ele está sofrendo por amor a Jesus. Ele é muito humilde. Não é nada, irmãos. É soberbo. Porque todo mundo tem que estar sabendo. O cara está sofrendo. Ui. Paulo e Silas deviam estar numa dor incrível. E o que eles faziam? Louvavam, oravam. E oravam alto. Devia ser uma festa naquela prisão que não era brincadeira. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos agora para Marcos 16, 18 e 19. Veja só uma coisa. Nós lemos agora há pouco que ao nome de Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E este nome, toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Também lemos que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E olha só o que é que Deus faz conosco. Vamos ler o versículo 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É dado a quem? Aos que creem. Quem é que crê? Aquele que obedece. Aquele que se sujeita a Deus. Aquele que se humilha perante Deus. E o que é que Deus diz? Será exaltado. A gente vai diante do diabo, usando esta autoridade que foi dada a Jesus Cristo, e que Ele, antes de ir embora, delegou a sua igreja, a igreja que obedece, a igreja que cumpre os mandamentos de Deus, a igreja que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a obediência a Ele. Aí o que vai acontecer? Nós vamos nos sujeitar ao diabo, nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Vamos pisar serpentes e escorpiões. Se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. E diz mais Mateus 18, 18. Veja lá o que é que diz mais. Mateus 18, 18. Ainda diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de Jesus, aí estou no meio deles. Então você veja uma coisa. Pregam-se muito do poder e autoridade que Deus deu à igreja. Prega-se muito. O que 2 na terra concorda é ligado no céu, lá é concordado no céu. Ligou aqui, está ligado lá. Desligou aqui, está desligado lá. Por que nem sempre acontece? Por que nem sempre acontece, se é como está escrito?
Porque se ligou aqui, está ligado lá, está concordado aqui, está concordado lá, deveria acontecer na hora. Por quê? A morte e a vida não estão no poder da língua? Está ou não está? Provérbios 18, 21. Por que nem tudo acontece o que a gente fala? Por que nem tudo acontece? Já que morte e vida está no poder da língua, por que nem tudo acontece? Sabe por quê? Porque nós não estamos sujeitos a Deus. Hã? Nós não estamos sujeitos a Deus. Aí o que acontece? Nós podemos orar, espernear, fazer e nada acontece. Por que a igreja primitiva? A igreja primitiva tinha tanto poder e tanta autoridade, que eles estavam ligados a Deus. Pedro andava, sombra de Pedro curava os enfermos. Você não vê lá dizendo que Pedro estava jejuando, orando para curar os enfermos. O Pedro andava, os enfermos eram curados. Você vê que a igreja estava unanimemente louvando a Deus. O que eu estou dizendo? A igreja estava unanimemente louvando a Deus. Estavam juntos, partindo o pão de casa em casa. Aí o que acontecia? Pedro andava e a sombra de Pedro curava. Aquele povo estava tão intimamente ligado com Deus. Estevão, o que era Estevão? Era apóstolo? Estevão era apóstolo? Diácono. Um diácono. E pregava com tanta ousadia. E diz a palavra de Deus que quando o apedrejaram, o que aconteceu? O que aconteceu? Vocês estão lendo pouco a Bíblia, hein? O que aconteceu? Jesus se pôs de pé e o recebeu. E ele não era apóstolo, ele era um diácono. Mas é que aquele homem se sujeitava a Deus. Ele era humilde diante de Deus. Por que nós, meus irmãos, a igreja, chamada Igreja do Deus Vivo, muitas vezes oramos e nada acontece? Oramos por o coitado do irmão que está doente e nada acontece. Oramos, esperneamos e nada acontece. Às vezes Deus fala: olha, eu vou curar hoje. Deus está falando que vai curar. Deus está falando, eu vou curar hoje. E muitas vezes não acontece cura, porque não há sujeição a Deus. Nós não podemos estar nos mentindo para nós próprios, irmãos. O que Deus está querendo? Bater em nós? Não. Por que você corrige o seu filho? Porque você odeia o seu filho? Não, é porque você ama. Por que Deus tem nos corrigido a cada um de nós nesses dias? Porque Deus nos ama muito e Ele não quer nos deixar para trás. Ele quer que a sua palavra seja cumprida na nossa vida. Deus quer que isso que está escrito aconteça. Se nós realmente ligarmos aqui, vai ser ligado no céu. Se desligarmos aqui, vai ser desligado lá no céu. Mas isto está reservado, não é para as pessoas que não era só para os apóstolos, para os discípulos de Jesus Cristo diretos, é para nós hoje. Mas é preciso nós cumprirmos a palavra de Deus, nos sujeitarmos a Deus, nos humilharmos perante o Senhor, fazermos a vontade de Deus, e todas estas coisas vão ser acrescentadas a nós. Você vai abrir a sua boca e da sua boca vai sair fogo de Deus, fogo consumidor. Você vai falar a palavra vai mesmo esmiuçar a penha. É como um martelo que esmiuça a penha. Você vai falar e a incredulidade vai cair. Mas é preciso nós nos sujeitarmos a Deus. Poderão até nos perseguir, fazer o que quiser, mas nada vai nos separar do amor de Deus. Nós estamos ligados a Deus. Façam o que quiserem fazer conosco. Façam o que quiserem fazer. Mas nós não vamos desistir, porque o nosso Deus é vivo e verdadeiro dentro de nós. É isso que Deus quer. Deus quer de verdade. O que diz em 1 Pedro 2,9? Vamos lá ver.
Aquilo não está escrito ali só por estar, não. Deus quer fazer de verdade isto na nossa vida. O que é que diz aqui? Vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Para que Deus nos elegeu? Para buscarmos a nossa glória própria? Para estarmos atrás dos nossos próprios interesses? Para estarmos atrás das nossas riquezas? Se Deus não responde a nossa oração, nós ficamos todos chateadinhos. Se Deus não nos promove logo, nós ficamos todos chateadinhos? Não, Deus nos chamou para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que Deus nos promoveu. Para que Deus fez você, essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa? Para buscarmos as bênçãos, só andarmos de mãos estendidas pedindo bênçãos? Não, Deus fez isso para você anunciar as virtudes, o poder daquele que te chamou. Foi para isso que nós somos chamados. Então você veja que o evangelho que está sendo pregado hoje em dia é um evangelho muito pobre, é um evangelho muito caquético. Por isso que Jesus não vai vir buscar a sua igreja, esta igreja que está aí. Ele vem buscar a igreja, o povo que se chama pelo nome dele, o povo que se sujeita a ele. Por isso, meus irmãos, que a palavra é tão clara, que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, mas ele vai dizer: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É fazer tudo contrário à palavra de Deus. Ah, mas eu vou à igreja, mas eu expulsei demônios, eu fiz. Vós que praticais a iniquidade. Vamos ver em Gênesis. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ver o versículo 26. Nós vamos ver quando Deus criou o homem. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e lhe delegou autoridade. Deus deu autoridade total ao homem. Diz o versículo 26: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós vemos aqui o quê? Que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e o quê? Sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Veja só, irmãos, tudo foi criado debaixo da autoridade de Deus. E por causa disto, Deus criou o homem para exercer autoridade. O homem foi criado para exercer autoridade em toda a terra. Depois de Deus ter criado o homem, em Gênesis 2,15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aquilo era a propriedade do homem. Deus colocou o homem para lavrar, plantar, fazer o que ele precisava fazer ali e guardar. Aquilo estava debaixo da autoridade do homem. Os animais estavam debaixo da autoridade do homem. Todos os seres viventes na terra estavam debaixo da autoridade do homem. O homem foi colocado ali para guardar, ou seja, para proteger de estranhos, para impedir que bandidos entrassem ali, que inimigos entrassem ali.
Foi para isto que o homem foi criado. E quando Deus criou as coisas, criou tudo para o homem. Tudo que foi feito ali naquele jardim, os animais, tudo que estava ali, foi por causa do homem. Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 8. Salmos 8, versículo 4 até o 8. E diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Você veja que todas as coisas foram criadas em benefício do homem, para que o homem pudesse usufruir da maneira como ele quisesse. Abra sua Bíblia em Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que aconteceu aqui, irmãos? Eva, quando entrou em contato com Satanás, com a serpente, a Eva entrou em rebelião. Começou a entrar em rebelião. E não só, ela levou esta rebelião ao seu marido. Não só ela comeu, como também levou esta rebelião ao seu marido. O homem tinha sido feito para ser o dominador de todas as coisas. Deus deu domínio ao homem sobre todas as coisas. E no entanto, o que o homem fez? Desobedeceu uma ordem que Deus havia dado. Em Gênesis 2:16 está aqui a ordem que Deus deu: de toda árvore do jardim comerás livremente. No começo diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Esta ordem tinha sido dada ao cabeça, ao homem. Consequentemente, a mulher deveria ter se sujeitado ao homem. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Onde é que o diabo foi se pegar? Foi no homem? Não, foi direto na mulher. E chegou lá e começou com os enganos. E a Eva, ao tomar em contato com isto, o que ela fez? Ela entrou em rebelião. E ela vai e mostra ao seu marido. E o marido, de vez ser o cabeça e tomar ali a autoridade, não, cai no engano da Eva. Ambos rebelaram-se contra Deus.
Ambos rebelaram-se contra Deus, se voltaram contra a ordem que Deus tinha dado. Veja, meus irmãos, Deus é tremendo. Ele nunca nos pede muita coisa. Sempre o que Deus está nos pedindo, o resumo de sempre aquilo que Deus nos pede chama-se obediência. Ele não nos pede muita coisa. Em Lucas 6,38 está um versículo interessante. Ele diz assim: dai. Acabou. Aí começa a parte de Deus: e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no mesmo regaço. Com a mesma medida com que medidos também serão medidos. Deus chega para o homem e diz assim: dai, acabou, tua parte acaba aí, agora começa a minha. Mas você veja, Deus colocou tudo que estava no jardim à disposição do homem, apenas disse uma coisa: dessa árvore você não come. Come de tudo, essa você não põe a mão. Essa é minha. Essa você não põe a mão. Para quem tinha todo um jardim completo, com tudo e mais alguma coisa, o que é que tinha que se engraçar com aquela árvore? Mas é o princípio que estava em Satanás, o princípio da rebelião. E quando o homem e a mulher entram nesta rebelião, quando ela entra em contato com Satanás, ela logo começa a se rebelar contra Deus, e leva o seu marido também a se rebelar contra Deus. Resultado: aquilo que Deus tinha dado ao homem, o domínio sobre todas as coisas, o diabo pega nisto, o homem, aliás, pega nesse domínio e o entrega deliberadamente nas mãos de Satanás. O homem foi chamado para dominar todas as coisas, e ele pega no domínio que Deus tinha dado, colocado na mão dele, e entrega esse domínio nas mãos de Satanás. Consequentemente, o que aconteceu? Deus tinha sujeitado a natureza ao homem. O homem pega e sujeita isto a Satanás. O homem pega e sujeita isto a Satanás. E Satanás o que faz? Implanta a rebelião. Implanta a rebelião até onde ia a autoridade do homem. O homem deixa de dominar sobre todas as coisas. Hoje em dia, o homem é que é dominado. O homem tinha domínio sobre as esferas, tinha domínio sobre todas as coisas. Hoje o homem é dominado. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Versículo 19. Romanos 8, 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que aconteceu? O homem tinha domínio sobre todas as coisas, e ele pega e entrega este domínio. Lucas 4:6. Vamos ver Lucas 4:6, por favor. Lucas 4:6. Exatamente. Olha o que é que o diabo disse a Jesus. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e doa a quem quer. No versículo 5 diz assim: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Olha a ousadia e a cara de pau do diabo. A mim me foi entregue, eu agora faço o que eu quero, dou a quem quero. Se prostrado me adorares, eu te dou. É o que ele exatamente faz com o homem. Agora ele chega para o homem e diz: olha, quer domínio? Prostra-te e me adora, vou te dar riquezas.
Só que aquilo pertence ao homem, não pertence ao diabo originalmente. Aquilo não é do diabo. Ele foi um usurpador. Ele usurpou o nosso direito de comandarmos. O diabo usurpou o nosso direito de autoridade. Diga, não é verdade isso? Hoje o diabo chega para o homem e dá para ele: olha, eu vou te dar riquezas. Mas as riquezas, tudo que está aí, foi feito para o homem, não foi feito para ele. E ele agora pega nisso que foi lhe dado e vem enganar o homem. Da mesma forma como ele foi tentar Jesus Cristo, ele veio tentar, agora vem tentar o homem, querendo entregar ao homem aquilo que é por direito do homem. Resultado: a partir do momento em que o homem pecou, ele perdeu a sua imagem e a sua semelhança. O homem perdeu o seu domínio. O homem perdeu a autoridade. Hoje até as feras do campo mandam no homem. Entra num lugar onde tem uma fera para ver quem é que manda, se é você ou se é ela. É ela que manda. É ela que manda. Mas o homem tinha domínio. Tudo foi virado. Os animais, imagina um leão comendo capim. Não está lá escrito que todos os animais iam comer a erva do campo? Mas tudo foi mudado. A Bíblia fala que, se nós lermos ali no livro de Gênesis, não havia tempestades, não havia chuvas, não havia terremotos, não havia maremotos, não havia nada disso. Vinha um vapor da terra e regava todas as coisas. Então, de onde é que veio esses terremotos, vulcões, furacões, chuvas em excesso, vento a 120 por hora, 80 por hora? Da maldição. Tudo provém da maldição. O homem tinha domínio sobre a natureza. Quando Jesus veio aqui e andou aqui, o que é que ele fez? Os discípulos estavam lá no meio da tempestade. Jesus só chegava e disse: para, cala-te. E tudo parava. Jesus tinha domínio sobre todas as coisas. E é exatamente aí que ele quer nos reconduzir. Para que Jesus veio? Para nos reconduzir ao lugar de onde tínhamos caído. Eu estava falando sobre Adão. Adão perdeu a imagem e semelhança de Deus. E o filho que Adão gerou já não foi mais a imagem e semelhança de Deus. Foi a imagem e semelhança do Adão. Ou seja, já foi concebido em escravatura. Lembra que Adão, de livre e espontânea vontade, entregou o domínio que Deus tinha dado a ele a Satanás. Adão, de livre, de senhor, passou a ser servo, passou a ser escravo. E toda a geração futura do Adão, inclusive os homens de hoje em dia, são escravos de Satanás. Gênesis 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. O Sete transportava diante de si a natureza do seu pai. Seu pai era escravo, consequentemente o Sete também era escravo. E a partir daí, todos os outros que nasceram escravos de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também diz a palavra de Deus o seguinte: que para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio, para nos reconduzir ao nosso local inicial, ao local de domínio. É para lá que Deus quer nos levar, ao princípio de todas as coisas, a que nós tenhamos domínio sobre todas as coisas. É para lá que Deus quer nos levar. 12? João 12, 31. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo.
Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Ele é que é o dono disso aqui tudo. Ele é que é o dono disso tudo. O homem entregou. Agora você veja uma coisa. Da escravatura que nós estávamos vivendo, que o homem vivia, é necessário que nós fôssemos redimidos. E como é que nós poderíamos ser redimidos dessa escravidão, dessa escravatura? Veja, Adão nasceu de quem? De Deus. Portanto, sem pecado. Adão não foi concebido em pecado. O filho do Adão é que foi concebido em pecado. Adão não. Então o que acontecia? Para que pudesse haver redenção, era necessário que nascesse outro Adão, sem pecado. Para quê? Para que a partir daí, aqueles que fossem gerados, também fossem gerados sem pecado. Amém? Adão foi gerado em Deus. Consequentemente, todos aqueles que fossem gerados de Adão, também seriam gerados sem pecado. Adão pecou, passou a ser escravo de Satanás. A partir daí, todos os que foram gerados de Adão, foram gerados em pecado. Mas, para que pudesse haver redenção, o que aconteceria? Deveria nascer um outro homem, deveria ter natureza humana, sim senhor, como o primeiro Adão, mas sem pecado, para estar diante de Deus como o Adão estava. Quem é que está entendendo? Então, para que pudesse haver redenção e tudo voltasse ao princípio, precisava que um novo homem nascesse, natureza humana, exatamente igual, mas que fosse como o primeiro Adão, sem pecado, concebido sem pecado, concebido por Deus, com os atributos de Deus, sem pecado, sem pecado algum. Deveria viver como homem, passar pelas mesmas coisas que o homem passou, deveria ser tentado como o homem tentou, como o homem foi tentado, exatamente igual. O homem foi tentado com as coisas, com as riquezas deste mundo, com o conhecimento da ciência do bem e do mal. Jesus também foi tentado pelas mesmas coisas. Satanás pegou e levou: olha, está vendo o mundo todo? Eu vou te dar, se prostrado me adorares. Está vendo isso? Todas as coisas exatamente igual. Só que a diferença, Jesus não cedeu em nada. Jesus não cedeu em nada. Este novo homem que nasceu deveria viver em completa obediência às leis de Deus. Em todo o tempo da vida de Jesus, a gente vê em vários versículos, como vimos a semana passada, que Jesus dizia: eu faço aquilo que o meu Pai me diz para fazer. Eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus viveu aqui em completa obediência às leis de Deus. Outra coisa que ele deveria fazer, deveria negar-se em tudo e sempre fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus deveria prevalecer sempre. Foi para isso que Deus criou o homem, para que o homem pudesse fazer a vontade de Deus. Jesus veio e ele fez o quê? Ele foi o substituto do homem. Ele foi o substituto do primeiro homem. E ele, que foi gerado sem pecado, assumiu a culpa de todos os pecadores, assumiu o erro do primeiro homem, assumiu a culpa e levou sobre si toda esta culpa. Levou sobre si esta culpa. E você se lembra o que diz a palavra de Deus? Que se ele desobedecesse, certamente morreria. Não foi isso que Deus disse ao homem? Jesus veio e assumiu a culpa. Jesus veio e assumiu a desobediência. Jesus veio e assumiu os erros do homem. O que aconteceu? Ele morreu.
Jesus morreu. Levou com ele toda a sentença do velho homem. Toda a natureza adâmica cessou em Jesus Cristo. Acabou ali. Todo o pecado acabou ali. E agora? Agora acontece que, a partir deste momento, todos aqueles que nascessem a partir de Jesus Cristo seria livre de nascença, seria sem pecado, seria filho de Deus, à semelhança do que era para acontecer no princípio. O filho de Adão foi gerado semelhante ao Adão. Esses que nascem agora são gerados a partir de quem? De Deus. Uma nova criatura. São criados em Cristo Jesus, sem pecado, para vivermos em obediência a Deus. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1. E vamos ler o versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vamos para o versículo 21. Vamos ler o versículo 15 mesmo. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Estão vendo só? Para que agora nós possamos nos apresentar perante ele santos e irrepreensíveis e inculpáveis. O primeiro Adão pecou, se rebelou contra Deus e trouxe resultados, trouxe a maldição. E esses resultados vieram cair sobre Jesus Cristo, vieram cair sobre Jesus. Veja aí Gálatas 3,13. Alô? Gálatas 3,13. Não pode desligar a sinfonia aí? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, toda a sentença do pecado, toda a sentença da maldição caiu sobre Jesus Cristo. E os resultados da obediência de Jesus caiu sobre a igreja, caiu sobre nós. Os resultados desta obediência de Jesus Cristo caem sobre nós hoje. Nós estávamos sendo vendidos como escravos. E o resgate que Jesus teve que dar para poder comprar esses escravos e libertá-los depois foi a sua própria vida. Ele se deu por amor a nós. Resultado disto
é que a obediência de Jesus fez com que o ser humano, todo aquele que crer nele, todo aquele que nascer nele, não vai mais ter uma vida de pecado, uma natureza de pecado, mas passa a ter o quê? A natureza de Deus. Passa a ter a natureza de Deus. Então o que Deus quer? Que o homem que nasceu em Adão, este está condenado. Qual é a solução para este homem? A morte. Mas o homem que nasce em Jesus Cristo, uma nova criatura, através do novo nascimento, o que vai acontecer com esse? Ele já não está condenado, mas está o quê? Está salvo. Ele foi redimido, ele foi resgatado. O fim dele já não é mais a morte, já não é mais as trevas, já não é mais o inferno. O destino deste homem agora é voltar às origens. Para onde é que Deus quer nos levar? Às origens. Deus quer nos levar ao que estava preparado para o primeiro Adão. Deus quer voltar, fazer com que a sua igreja volte a dominar sobre todas as coisas. Foi por isso que Jesus nos deu poder, autoridade. Foi para isso que Ele nos resgatou. Quando Ele diz que nos deu poder e autoridade, o que é que Ele fez? Ele nos devolveu a autoridade que nós tínhamos no princípio. Quando fomos criados por Deus, perfeitos, tudo funcionava, e o homem tinha autoridade sobre todas as coisas. Se nós agora somos nascidos em Deus, somos uma nova criatura, nós voltamos às origens, e agora temos domínio sobre todas as coisas. No versículo 14 de Gálatas 3, diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O que é a promessa do Espírito? Não é o próprio Deus vindo viver dentro de nós? É o próprio Deus vivendo dentro de nós. Ou seja, nós hoje, se vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós temos, sim senhor, domínio sobre tudo, poder sobre todas as coisas. Mas há uma condição. Há uma condição. Para que tudo funcione em nós, para que aquilo que nós ligarmos na terra seja ligado no céu, para que todas as coisas funcionem, é preciso nós buscarmos primeiro o governo de Deus na nossa vida, e a sua justiça, as suas leis, e o obedecermos, aí todas as outras coisas serão acrescentadas. Aí nós de fato passamos a ter domínio sobre tudo. Aí nós vamos mesmo impor as mãos sobre os doentes, e eles serão curados sem perda de tempo. Vamos ordenar e os mortos ressuscitarão. É possível? É, sim senhor. Está disponível para nós hoje? Está, sim senhor. Qual é o preço a pagar? O governo de Deus na nossa vida e o seu reino. Nós olhamos para a palavra de Deus e ficamos encantados com a vida dos discípulos de Jesus. Mas acontece que eles viviam integralmente cumprindo a palavra do Senhor. Eles buscavam mesmo. Eles estavam sempre juntos, unanimemente. Vendiam as suas propriedades. Tinham tudo em comum para quê? Para estarem juntos, fazendo a vontade de Deus. Então não havia necessitados. Não havia nada. Mas em contrapartida, você veja uma coisa. A glória de Deus era tão presente na vida daquela igreja, que chegou ali um Ananias e Safira. Ninguém mandou que eles vendessem nada. Venderam porque quiseram. Resolvem mentir. Chegam diante de Pedro. Primeiro veio Ananias, diz que vendeu, e Pedro, por que intentasses? Contra quem? Contra Pedro? Foi contra os apóstolos? Por que mentisses contra o Espírito Santo? Que coisa incrível, hein? Por que mentisses contra o Espírito Santo? Mas ele estava falando com Pedro. Não estava falando com Pedro, ele estava mentindo ao Espírito Santo. Tal era a presença do Espírito Santo. É isso que Deus quer nos reconduzir hoje, irmãos.
É exatamente a este patamar, e muito maior até do que aquilo que acontecia na igreja primitiva, porque vai ser o último derrame do Espírito Santo, e depois disso Jesus volta para buscar a sua igreja. Amém? É para isso que Deus está nos preparando, é para isso que Deus está nos levando. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus morreu, a nossa condenação morreu juntamente com ele. Acabou lá em Jesus. E aí o que ele diz? Olha, todo o poder me foi dado, agora vão. Mas nós vamos como? Vamos nas vezes de Jesus, vamos no lugar de Jesus, vamos no poder de Jesus. E todas as coisas, está dizendo aqui, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e há uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias. Jesus está conosco todos os dias, nem precisamos orar, fica conosco, Senhor, porque Ele está conosco todos os dias. Ele levou sobre Ele os nossos pecados, Ele nos redimiu, e agora Ele habita no nosso meio, Ele já tem prazer de habitar em nós. Por quê? Porque não há pecado. Não há pecado. Vamos para Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Veja, meus irmãos, Jesus expôs publicamente os seus inimigos, o inimigo do homem. Satanás tinha roubado a autoridade do homem, usurpou a autoridade do homem. Jesus foi lá e tomou esta autoridade. Hebreus 2,14. Onde é que está? E visto como, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Está vendo o que é que Jesus fez por nós? Nos livrou. Estávamos sujeitos à servidão e Ele nos livrou. Satanás perdeu o direito legal de exercer a autoridade sobre nós. Satanás, exatamente, sobre nós os que cremos. Satanás perdeu o direito legal de exercer a autoridade sobre os nascidos de novo. É isso que o pastor Disseu está aqui me lembrando. Porque senão todo mundo vai dizer, pronto, o diabo já não tem mais. Não. Mas você se lembra que eu estou falando agora daqueles que nasceram de quem? De Deus. Eu não estou a falar do mundo. Eu estou a falar de que o homem que nasceu em Adão, se ele continua vivendo a sua vida de acordo lá com Adão, ele está morto. E o diabo tem poder sobre ele. Eu estou a falar daqueles que nasceram de novo a partir de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja do Deus vivo.
Esses, o diabo não tem poder legal mais sobre esses. Mas se nós vivemos de acordo com as leis do Adão, esqueça. Se anda querendo viver entre dois caminhos, esqueça. Por isso que quando nós entramos nesta novo país, nesta terra prometida, tem que haver o quê? Morte. Quando Israel entrou na terra prometida, saiu do Egito, o que é que ele teve que fazer? Passar pelo Mar Vermelho. Já não tinha mais retorno. E ainda teve que passar pelo Jordão. Não tinha mesmo retorno. Não tinha jeito. Assim somos nós. Nós morremos para o velho homem e nascemos para uma nova vida. Aí nós passamos a ser herdeiros de Deus. Porque nós somos criados em quem? Em Cristo Jesus. Aí o diabo perde todo o direito legal de mandar sobre nós. Perde todo o direito legal. Veja, qual é a porta para entrar neste mundo físico? Não é o nascimento? Não é? Então o que é que aconteceu? Jesus fez exatamente todo o caminho. O diabo, quando entrou aqui, por que ele é ladrão e salteador? Por que ele é usurpador? Porque ele veio roubar o que não era dele. O diabo não nasceu como Jesus Cristo nasceu. O diabo entrou aqui na terra e usurpou o direito do homem, como um ladrão. Jesus não. Jesus veio e nasceu como eu e você, nascimento físico. Entrou pela carne. Veio vencer a Satanás. Não foi como Deus, como sendo Deus. Ele veio como sendo um de nós, revestido, né, sem pecado, mas ele veio vencer a Satanás como eu e você, para nos provar que é possível agora, com a autoridade que nós temos, também vencermos a Satanás. Amém? Ele não veio vencer a Satanás como filho de Deus. Por isso é que ele é chamado toda hora como filho do homem, filho do homem, filho do homem. Ele veio vencer neste corpo. Amém? Foi assim que ele venceu. Ele entrou aqui pelo nascimento físico. Só um segundinho. João 10, versículo 1 e 2. Diz que na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, Jesus entrou pela porta certa. Para viver neste mundo, tem que entrar pelo corpo físico. Jesus veio e fez o caminho certinho. Ele não entrou pela janela como o diabo entrou, pelo pulando o muro como o diabo fez. Ele entrou pela porta, direitinho. E ele veio e venceu a Satanás. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se fez carne e habitou entre nós. Aí o que é que Jesus fez? Apocalipse 1,18. Agora, veja o que diz. E o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Agora veja uma coisa. Nós acabamos de falar isso e eu vou concluir esse estudo falando isso. Para quem é esta autoridade que está aí disponível, que Jesus deu?
Por quê? Porque a igreja está debaixo de autoridade. Para você exercer a autoridade, você tem que estar debaixo de autoridade. Você tem que estar debaixo de autoridade. A autoridade de uma pessoa não depende dela, mas depende daquele que deu a autoridade para ela. Nós já vimos isso e podemos lá ver em Mateus, capítulo 8, fala acerca do centurião. Um homem sujeito à autoridade, e por isso também tinha autoridade. E entrando Jesus, capítulo 8, versículo 5, em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse: vai, e a ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhando-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo na igreja há um homem que percebe. A gente só fala aqui da parte de fé. Mas é que este homem, ele cria não era no milagre de Jesus somente. Ele cria na autoridade de Jesus Cristo. E Jesus dizia: nem em Israel, nem na igreja encontrei um homem que compreendesse tanta autoridade como esse homem compreende. Israel é a igreja. Nem na igreja encontrei um homem que percebe o que é autoridade desse jeito. As pessoas vão logo por causa da fé. Mas eu vos digo que muitos virão, Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Os filhos do reino, não é do reino das trevas não, os filhos do reino. Está falando da igreja. Ele virou-se para os discípulos dele, para a igreja que estava ao lado dele, e diz: olha, nem dentro da igreja eu encontrei um homem como esse. E ele logo disse: e os filhos do reino, aqueles que estão dentro da igreja, serão lançados aonde? Por quê? Não compreendem o que é autoridade. Nós temos que ler a Bíblia e entender o contexto do que está na palavra de Deus. Há irmãos que só leem a Bíblia e marcam os versículos de promessa, e o resto não interessa. Mas a gente tem que ver o que está escrito. Jesus estava falando sobre a autoridade. Aquele homem compreendeu o que era autoridade. Jesus não está falando que é por causa da falta de fé que não vão entrar, não, Senhor. É por causa da falta de reconhecimento da autoridade. Aquele homem sabia o que era autoridade e reconhecia isso. E por isso que Jesus disse: olha, muitos filhos do reino não vão entrar, não, Senhor. Por quê? Não compreendem a autoridade de Deus. Não estão sujeitos à autoridade. Tudo isso que nós vemos Jesus falar na sua palavra é para aqueles que estão sujeitos à autoridade. Aí eu posso tudo, o diabo está debaixo dos meus pés. O diabo está debaixo dos meus pés. Pisa na cabeça do inimigo. Eu me lembro de uma historinha. Uma vez um pastor disse isso ao meu pai: o diabo está debaixo dos meus pés. Pimba! E eu piso. Passou meia hora, não precisa dizer quem é. Passou meia hora e lá vem o homem. Sem sapato já e com um curativo no dedão. O que é que foi? Caiu uma máquina no meu dedo. Aí meu pai virou para ele: ué, o diabo saiu debaixo do teu pé e ficou em cima? Ele disse com tanta... O diabo está debaixo dos meus pés. Mas assim como que o diabo vai obedecer àquele que se
sujeita a Deus. O diabo sabe muito bem o que é autoridade. Por isso que uma vez chegaram lá e diz: eu vos esconjuro pelo Deus de Paulo, pelo Deus... Paulo eu sei quem é. Acha lá essa referência para mim, por favor. Atos 19. Atos 19. Versículo... Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pois pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, Satanás sabe muito bem o que é autoridade. Tanto é que o diabo não teme quando você fala a palavra. O diabo teme é quando você se sujeita a Deus. Por que que o diabo temeu a Jesus? Porque Jesus Cristo estava sujeito a Deus, e toda vez que Jesus dizia está escrito, ele não falava de si mesmo, mas ele falava daquele que o enviou. O diabo olha para você e ele não tem medo de você. O diabo tem medo da autoridade que está em você. Se você está sujeito à autoridade de Deus, o diabo vai ter medo de você. Amém? A fonte da nossa autoridade é o nome de Jesus Cristo. Em Marcos 16, 17 diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome expulsarão demônios e farão todo o resto, no nome de Jesus. Em Filipenses 2, de 5 a 11 diz que nós temos um nome. A Jesus foi dado um nome acima de todo nome. E esse nome está à disposição de quem? Da igreja. Da igreja. Se você faz parte da igreja, está à sua disposição. Se você faz parte da igreja, está à sua disposição. Se você está em sujeição a Deus, este nome está à sua disposição. Se você está em obediência a Deus, este nome está à sua disposição. Na realidade, nós não temos um nome. Nós temos o próprio nome dentro de nós. Não é só um nome pura e simplesmente. Nós temos Jesus. Nós estamos nele e ele está em nós. Nós estamos ligados à videira. Somos da videira. Eu nele e ele em mim. Nós nele e ele em nós. Aí o que vai acontecer? No céu, na terra e debaixo da terra, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Qual é a nossa esfera de ação? Céu, terra e embaixo da terra. O diabo, quando olha para nós, ele não nos vê. Ele vê a Jesus Cristo que está em nós. Mas para que Jesus esteja em nós, para que de verdade ele esteja em nós, é preciso nós cumprirmos a palavra de Deus. Nesta manhã, irmãos, esta é a penúltima lição desta série. Eu quero orar por você, para que Deus realmente traga a revelação da sua palavra para a sua vida. Se você de verdade quiser ter uma vida de sucesso com Deus, vida de sucesso não é riquezas, não, uma vida mesmo com Deus, nós temos que compreender esta palavra. Eu quero dizer a vocês, é muito importante que vocês ouçam esta palavra muitas vezes. Eu estou gastando bastante tempo, sei que a gente gasta muitas horas falando, mas é importante que você compreenda que a única forma de nós entrarmos no reino de Deus, de nós irmos com Jesus Cristo, é se nós fizermos a sua vontade. A única forma de irmos com Jesus Cristo, quando Ele vir buscar a sua igreja,
é se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e sermos obedientes a Ele, aí então nós vamos com Ele. Caso contrário, nós estamos vendo o que diz a palavra de Deus. Os filhos do reino, muitos irmãos nossos, ficarão pelo caminho. Muitos ficarão. Mas o recado de Deus é para que você, nós nos acordemos mesmo. Nós nos acordemos mesmo. E nos sujeitemos a Deus. E nos sujeitemos a Deus. Porque aí o diabo vai fugir de nós. Aí nós vamos ter mesmo parte nas coisas de Deus. Aí nós vamos mandar e as coisas vão acontecer. Muita gente hoje em dia está frustrada porque ora e nada acontece. Muita gente, e vai acontecer ainda mais. Quando nós somos bebês é uma coisa. Quando nós somos bebês, tudo é muito fácil. Mas quando crescemos, temos que comer pela nossa própria mão, temos que nos vestir pela própria mão, temos que tomar banho pela própria mão. Seria muito mais cômodo que a gente fizesse isso a vida inteira pelos nossos filhos. Mas aí a gente tiraria a oportunidade deles de crescer. A mesma coisa é com Deus. Deus no começo nos dá tudo, mas para que nós cresçamos, Deus depois já não é mais assim tão fácil. Para quê? Para nos dar a oportunidade de crescer. E é isso que Deus quer de nós. Abaixe sua cabeça agora. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, por mim e pela tua igreja. E oro também, Senhor, por todos aqueles que vão ouvir essas lições. Para que a tua palavra, Senhor, seja revelada a cada um dos nossos corações em nome de Jesus Cristo. E que nós de verdade, Senhor, não por aparência, não por agradar homens, mas de verdade, sonda os corações, sonda os nossos corações. E nós oramos, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto, Senhor, para fazer a tua vontade.